Opa, sobrou um espaço, tá vendo? O que eu sempre digo para os meus alunos, o que é muito interessante, é que sempre que eu planejo, sempre que eu organizo meus estudos, sempre dá tempo para fazer tudo. E sempre sobra tempo, o que é mais bacana. E aqui sobrou tempo que nós marcamos aqui no domingo para um lazer, para um descanso, certo? Mas esse domingo aqui nós podemos utilizar. O que eu posso fazer nesse domingo? Se sobrou, você pode pegar uma matéria maior ou uma matéria que você tem mais dificuldade e encaixar essa matéria para que você esteja estudando essa matéria 2 vezes, não há nenhum problema. Vamos pegar, por exemplo, legislação aplicada ao MPU. Essa é uma matéria que eu ainda não conheço, ainda estou aprendendo, então vou encaixar ela aqui nesse meu dia que sobrou. Então, no dia que sobrou, encaixe a matéria que você tem mais dificuldade, a matéria que tem mais conteúdo, para que você possa potencializar ainda mais essa matéria. Deixa eu só organizar aqui agora. Vamos para caber direitinho. Ótimo. Centralizar aqui. Muito bem. Então, já encaixamos todas as matérias. O que nós precisamos fazer agora é encaixar as revisões. Tá? Vamos na semana 2. Organizar a semana 2 aqui também. Vamos lá. Deixa eu centralizar. Isso. Então, vamos centralizar aqui também para ficar tudo organizado. Muito bem. Então, percebam, as 13 matérias já estão distribuídas. Então, semana 1, vamos voltar aqui, ó. Semana 1 é essa aqui. Tá? Veja aqui embaixo, na aba, aqui embaixo eu tenho semana 1. E a semana 2 nessa semana. Ótimo. Então, semana 1 e semana 2. Então, eu estudo matérias diferentes por dia e matérias diferentes por semana. Agora, eu vou encaixar as revisões. Para que eu possa encaixar as revisões, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as matérias que eu tenho aqui na semana 1 e encaixar essas matérias na revisão da semana 2. Isso vai ficar ótimo. Sabe por quê? Porque lembre-se, essas matérias, lembra da curva do esquecimento. Quando você para de ver a matéria, por exemplo, aqui na segunda-feira da semana 1, você passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem ver a matéria. Então, quando eu pular para a semana 2, o que eu vou fazer na semana seguinte, aqui, ó, na primeira segunda-feira da semana 2? Vou revisar a matéria que eu estudei na segunda-feira da semana 1. Essa ordem de segunda a segunda-feira, você não precisa seguir. Mas o interessante é você deixar para estudar, para revisar a matéria, o dia depois que você estudou a matéria. Então, se você encaixa todas as suas matérias durante uma semana, encaixe sempre as revisões 2 a 3 dias após você ter estudado a matéria. Porque aí sim, você vai conseguir lembrar da matéria, forçar a memória, vai conseguir identificar aquilo que não sabe. E é por isso que aqui é a hora de você fazer a maior parte dos exercícios. Porque os exercícios, eles são excelentes para você identificar aquilo que não sabe, principalmente. Tá? Além de estar reforçando aquilo que sabe, aplicando o seu conhecimento. Então, vamos encaixar as matérias. Então, ó, a 97848429, está na segunda da semana 1. Nós vamos passar aqui para a segunda da semana 2. Aqui é porque não coube, vamos quebrá-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui que ele aparece. Ótimo. Opa, ele não está vindo aqui. Prontinho. Agora vamos pegar aqui a semana 1. Administração Pública e AFO. Então, ADM Pública. Na quarta, AFO. O que nós temos lá na quinta? Vamos ver. Então, a gestão de pessoas nas organizações e aprendizagem organizacional. Então, vou colocar assim, ó, GP nas organizações. E aqui, aprendizagem, organizacional. Vamos diminuir essa fonte aqui. Ok. O que nós estudamos lá no sábado da semana 1? Então, administração
recursos materiais. Então, ADM de RM, de recursos materiais, vamos abreviar. E lá no domingo, aqui ó, estudamos legislação aplicada ao MPU. Então, vamos revisar legislação MPU. Muito bem, agora vamos fazer o inverso. As matérias da semana 2, vamos colocar para revisão na semana 1. Então, na semana 2, nós temos língua portuguesa e informática. Então, nós vamos revisar aqui língua portuguesa e informática. Vamos ver aqui, ó, legislação aplicada ao MPU e constitucional. Então, legislação MPU e aqui constitucional. Vamos diminuir essa fonte. Ok? Vamos ver como semana 2 da sexta-feira, nós estudamos aqui administrativo, no sábado 866 e no domingo 812. Então, vamos aqui, ó. Administrativo, certo, vamos reduzir a fonte. No sábado, a 8.666 e aqui no domingo, a 8.112. Pronto. Seu planejamento de estudos agora está feito. Perceba que interessante. Vamos corrigir aqui o nosso administrativo. Pronto, administrativo. Então, perceba, as matérias que você estuda na semana 1, que são as que estão de azul, você vai revisar essas matérias na semana 2. Colocamos aqui em amarelo. E as matérias que estão de azul na semana 2, você vai revisar na semana 1. Isso é o que nós chamamos de ciclo de estudos. Então, você tem aqui um ciclo de estudos de 2 semanas, separando os momentos de estudo e momentos de revisão. E outra coisa interessante a respeito das revisões. O que você revisa? Só a matéria que você estudou na semana passada? Não. As revisões, o ideal é que elas sejam acumulativas. Assim, você vai estar sempre revisando todo o conteúdo. Como você revisa só os resumos, as anotações e faz exercícios, é óbvio que vai dar certo você revisar todo o conteúdo. Ok? Fazendo isso, você vai potencializar e muito a sua aprendizagem. Agora, uma dica para o momento de estudos, que são os nossos momentos aqui de azul. Por exemplo, aqui eu estudo 4 horas seguidas a mesma matéria. Isso você faz durante toda a semana, nesse nosso caso. O ideal é que a gente não fique seguido. Vamos fazer pausas. Perceba que aqui nós temos um gráfico que mostra a nossa perda de concentração. Então, após 1 hora, aproximadamente, nós temos aqui ó, 50% de concentração. Então, o ideal é que você também quebrar essa curva de perda de concentração. E uma regrinha que pode ser feita é a cada 60 minutos, ou seja, a cada 1 hora, você faz uma breve pausa de 5 minutos. É uma pequena pausa que você pode levantar, faça um alongamento, beba uma água, coma uma fruta, dê uma esticada nas pernas e volte, ok? Lembrem-se que esse voltar é importantíssimo, porque tem pessoas que levantam, aí vai ligar a televisão, vai ligar para alguém, e esses minutos, 5 minutinhos se estendem. Mas não, é no máximo 5 minutos. A disciplina é importantíssima nesse processo. Agora, para fechar, vamos ver alguns casos reais de planejamento de estudos. Esse nosso caso aqui, por exemplo, a pessoa estava estudando para analista do Banco Central, ele tinha o dia inteiro para estudar, e o que nós fizemos? Dividimos em 3 horas para estudar e 1 para revisar pela manhã, e à tarde 3 de estudos e 1 de revisão. E à noite não tinha estudos. Então, como que nós fizemos? 2 matérias por dia, mais 2 revisões, tá, de matérias diferentes. Ele tem aqui um ciclo de estudos de 1 semana, ou seja, conseguiu encaixar todas as matérias num período de 1 semana, que fica ótimo. E o sábado, uma redação, porque são 8 horas de estudo por semana, de segunda a sexta. Um sábado colocamos uma redação aqui para relaxar, para essa pessoa não cansar muito. Ok? Lembre-se que as pessoas dizem, você só estuda. Não, você não só estuda. Estudar 8 horas por dia é muito, então você precisa de momentos
de descanso também. Lembre-se que o descanso é essencial para a memória. Esse é o nosso segundo caso. Nós temos aqui para o Superior Tribunal Militar. Nossa pessoa tinha tarde e à noite. Nós encaixamos também 2 matérias por dia e mais uma matéria para estudar e outra para revisar aqui no sábado. Mais um caso que nós conseguimos fechar todas as matérias em uma semana. Outro caso que nós temos é para técnico do MPU. Essa pessoa tinha só a noite para estudar. Então, nós dividimos aqui, semana 1 e semana 2, de segunda a sexta-feira. Tá? Ficou ótimo esse planejamento também. Vamos ver outro, e esse aqui é um planejamento para delegado da Polícia Federal. Então, ele tinha, percebam, semana 1, vou passar aqui, semana 2, mais uma, semana 3. Exatamente. É um planejamento, um ciclo de estudos de 3 semanas. Tá? Então, deixa eu voltar, semana 1, semana 2 e semana 3. Ou seja, são 15 matérias, onde nós distribuímos 5 matérias por semana, 3 horas de estudo cada e 1 hora de revisão. Planejamento que ficou ótimo. Percebam que aqui na quinta-feira, essa pessoa não tem horário de estudos, porém eu deixei em amarelo, porque ele tinha um compromisso que ia toda quinta-feira até às 10 horas. Então ele me disse, não, quando eu chegar desse compromisso, eu vou me comprometer a estudar. Bem, esse compromisso, até a pessoa sair do compromisso, chegar, então nós deixamos em amarelo, porque o dia que ele não tiver o compromisso, ou que ele realmente conseguir chegar a tempo, ele poderá utilizar esse momento, que não vai ser um momento que ele vai estar compromissado a estudar, que ele pode aproveitar para descansar também, porém, o dia que tiver com aquele gás, pode aproveitar para estudar sem nenhum problema, mas ele não conta como uma hora de estudo fixa. Então, percebam que um planejamento bom é um planejamento flexível, é um planejamento onde você realmente veja a sua realidade. E quero deixar vocês com uma tarefa de casa que é mais voltada para a questão de organização do estudo. Tá? É a hora de fazer agora o checklist do material de estudos. Depois que você fez o planejamento, faça um checklist, utilizando, por exemplo, esse modelo que a gente tem, onde você tem aqui a matéria. Nós temos aqui as 13 matérias. E qual a situação do material? Você tem o material? Ok. Você não tem o material? O que você vai precisar fazer? Vai comprar um livro, vai pegar emprestado, vai ler uma biblioteca. Enfim, coloca um prazo também para você sanar essa situação. Ok? Faça isso. Nós vemos muitas pessoas que começam a estudar sem material ou com material desatualizado. Lembre-se sempre dessa questão de fazer um investimento no material, é uma coisa importantíssima, tá bom? Fechamos então nossa aula sobre planejamento e organização dos estudos. Lembre-se, mais detalhes nós temos no www.coachdeconcursos.com.br, uma preparação inteligente e personalizada para concursos. E quem tiver dúvidas, quem quiser montar o seu planejamento e me encaminhar o seu planejamento, fique à vontade, manda. Meu e-mail é alessandro@coachdeconcursos.com.br. Vamos até a próxima aula. Monte o seu plano de estudos e lembre-se que o mais importante é executar esse plano de estudos. Disciplina, persistência e até a próxima, gente. Muito sucesso. Até!